Ah, porque eu sou um azarado. Ah, porque parece que as coisas pra mim não acontecem do mesmo jeito. Parece que as oportunidades só vêm pro fulano, mas pra mim não. Ah, quer saber? Vou desistir porque as oportunidades nunca aparecem pra mim. Olha a oportunidade que o fulano parou e desperdiçou. Se essa oportunidade viesse pra mim, certeza que eu faria diferente. Alguma dessas frases aí você já pensou ou até mesmo verbalizou? Sabe que tem uma mentira que está ecoando dentro da sua cabeça, e a mentira é falta de oportunidade. E eu quero nesse vídeo mostrar para você que não é falta de oportunidade, mas é falta de preparo. A culpa, na verdade, é sua, e eu vou te provar. Olá, para você que não me conhece, sou o Douglas Daniel. Estou aqui nesse projeto que Deus colocou no meu coração da caminhada junto com o devocional. E o tema de hoje é para apertar você mesmo. Eu, por vezes, falei uma dessas frases. Ah, parece que eu não tenho oportunidade. Parece que as coisas pra mim não acontecem. Parece que só acontece para os outros porque, olha lá, a família dele é estruturada. A questão dele é sempre melhor do que a minha. Mas isso é mentira. Eu, por vezes, quando falava isso, sabe quando você fala uma coisa que nem mesmo você se convence do que está dizendo? Pois bem, era o que acontecia comigo. E eu comecei a pensar, eu tava no carro, fui levar as meninas para a escola, tava no meu carro, tava orando, falando com Deus e abri o Instagram, olhei uma fonoaudióloga e ela disse uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, pois bem, vou gravar sobre isso, vamos abordar sobre esse tema. E o tema é oportunidade versus preparação. E ela falou uma frase, o contexto pelo qual ela estava falando era a respeito de um jogador de futebol. Um jogador de futebol que não se prepara só para a Copa do Mundo. E esse é um ano de Copa. É um jogador de futebol que não se prepara só para um campeonato A, B, para uma final ou para uma determinada fase do jogo. É um profissional que ele se prepara o ano inteiro, inclusive quando está nas férias. Isso me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque por vezes você está procurando resultados, você está procurando a tal da oportunidade, mas e se ela chegar? Você está preparado? Eu vou até reformular a pergunta. Será que ela não chegou e você, por não estar preparado, você não conseguiu identificar que ela já tinha chegado? Eu me lembro de escutar a história do jogador de futebol Cafu, hoje ex-jogador. O Cafu, ele participou, salvo engano, de 12 peneiras. E nessas 12 peneiras ele foi reprovado, desclassificado em todas elas. Mas ele não desistiu, ele seguiu tentando, treinando e participou de mais uma peneira e por fim deu certo o sonho de ser jogador de futebol. E aí me chama a atenção, sabe o quê? Que o Cafu, ele teria todas as prerrogativas de um ser humano para falar, tá vendo? A oportunidade é só para outros, a oportunidade não era para mim. Bom dia. A oportunidade para os outros é melhor. Para os outros parece que a oportunidade ela se escancara de uma forma mais nítida. Para mim, como eu sou vítima. Mas não, ele continuou tentando. Mas esse mesmo Cafu, depois de se tornar jogador profissional, ele consagrar ou começar sua caminhada no São Paulo, Palmeiras, lá na Copa de 94, ele foi convocado para a Copa do Mundo, a sua primeira Copa. E sabe o que me chama a atenção? Ele contando em um outro episódio, em outro lugar, ele falou que ele era reserva. E quando reserva, eles passaram toda a preparação treinando. E do primeiro dia até o dia da sua oportunidade, ele continuou treinando com muito afinco, com muita vontade, com muita garra, como se ele fosse jogar de titular. E é engraçado, sabe o quê? Que ele conta que parecia que ninguém estava olhando ele treinando, mas ele não estava preocupado se os outros estavam olhando ou não, se ele estava treinando. Ele continuava dando o seu melhor, ele continuava se preparando na melhor forma. Sabe qual foi a conclusão? Salvo engano, o lateral Leonardo, ele deu uma cotovelada em um outro jogador, ele foi expulso e precisaram colocar uma pessoa no lugar. Quando o treinador olhou para o auxiliar e perguntou quem colocaria, o auxiliar falou assim: coloca o Cafu, porque ele se preparou desde o primeiro dia, ele está treinando que nem um louco. Sabe qual que é o resumo?
as pessoas vão olhar e vão falar assim: nossa, olha a sorte que o Cafu teve de ser pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, de levantar o troféu como capitão da seleção. Isso foi acontecer em 2002, que ele levantou a taça. Mas em 94, ele estava correndo que nem o louco, treinando que nem o louco, entregando a vida que nem o louco, se dedicando que nem o louco, para que quando chegasse em 2022, as pessoas olhassem e falassem assim: olha, Cafu é um sortudo. Não é sorte, não é sorte, mas também não é falta de oportunidade. Mas é quando a oportunidade chega e você está preparado para ela. Será que isso aí não tem acontecido com você? Tem oportunidades que chegam na nossa vida e que porque elas chegam na nossa vida a gente não consegue enxergá-la simplesmente pelo fato de não entendermos que a oportunidade é para agora, que o momento é para agora, que a gente tem que se preparar para que quando ela chegue a gente aproveite ela da melhor forma possível. Vou sentar aqui para você ver um pouquinho do lago. Voltando aqui para o nosso assunto, as oportunidades, elas vão aparecer, mais cedo ou mais tarde as oportunidades aparecerão. Mas será que quando elas aparecerem, você e eu, nós estaremos preparados? Olha aqui, ó, a lagoinha, fundo background. E quando essas oportunidades aparecerem, você estará preparado para elas? Porque quantas vezes oportunidades elas aparecem, elas batem na porta, aí quando nós abrimos, nós estamos totalmente despreparados para receber, para viver o extraordinário que nós deveríamos viver. Aí a gente olha para a vida de outras pessoas, nós estamos mais preocupados com a grama verde dos vizinhos do que em aguar, em regar a nossa grama para que ela fique verde também. Porque talvez você não saiba, mas oportunidades elas vêm todos os dias para você e para mim. As oportunidades elas batem na nossa porta todos os dias e muitas vezes elas vêm camufladas de tantas outras coisas, mas não deixam de ser oportunidade. Por exemplo, a crise ela é uma oportunidade, a enfermidade ela é uma oportunidade, o desemprego é uma oportunidade, o seu emprego é uma oportunidade. Talvez você olhe e fale assim: ah, Daniel, mas esse pensamento que você tem, ele é um pensamento muito religioso de que tudo é oportunidade. Talvez você esteja se baseando em Romanos 8:26, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Não, não é somente me baseando nesse texto. Mas por que eu falo para você que pode ser uma oportunidade? Esse desemprego que talvez você esteja enfrentando, talvez seja uma oportunidade de você empreender algo que Deus colocou no seu coração. Talvez Deus colocou no seu coração para que você faça doce, faça pães, faça algum outro serviço ou produto pela qual vai vir o sustento seu e da sua casa, da sua família. Aí você acha e você começa a olhar assim: ah, mas as únicas oportunidades é por meio de um CLT. Não, CLT é uma oportunidade, mas você pode empreender. Tá vendo como se você estiver preparado, até o desemprego pode ser uma oportunidade? A enfermidade. Ah, mas como que você fala para mim que a enfermidade ela pode ser uma oportunidade camuflada? Simples. Simples. Quando você olha a enfermidade, você vê que você não tem mais condições para fazer, aí é uma oportunidade que Deus está te dando para que você possa ver Ele operar nas suas vidas. E é o que eu tenho enfrentado nesses dias atuais. Eu estou com a Sara, enquanto eu gravo esse vídeo, eu estou com a Sarinha internada na UTI, entubada, tá, graças a Deus já está estável, mas ela está precisando de oxigênio da máquina, ou a máquina está somente dando um setupzinho, uma ajuda para ela. Mas é uma oportunidade que a gente tem de ver as mãos de Deus. Bom dia. A gente tem de ver as mãos de Deus operando, de ver as mãos de Deus agindo. E você e eu, nós temos essa oportunidade de ver as mãos de Deus agindo. Só que nós precisamos estar preparados para isso. Eu conheço uma moça que ela trabalha numa multinacional e a história dela é muito engraçada, assim, curiosa. Por quê? Ela, trabalhando nessa multinacional, tinha outras pessoas que trabalhavam com ela e que eram tão preparadas quantas. E um dia teve a oportunidade para fazer um serviço ou para ir trabalhar nos Estados Unidos. A empresa, se eu não me engano, era americana, uma coisa assim. E aí teve a oportunidade de trabalhar lá nos Estados Unidos. Vou parar aqui para contar para você essa história.
Tinha um funcionário lá na empresa que ele era um bom funcionário. E aí os chefes olharam e falaram assim, bom, ele tem um perfil legal para ir trabalhar lá. Chamaram ele, falaram para ele assim, fulano, a oportunidade é para ir para os Estados Unidos, o seu salário vai ser em dólar, tá? O seu salário não vai ser em real, ele vai ser em dólar, mas você vai precisar ter o passaporte e já ter o visto americano. Não se preocupa, porque se precisar mudar a modalidade do visto, a gente muda, você não vai precisar se preocupar com nada. Aquele homem, ele olhou, deu um sorriso amarelo e falou assim, então, passaporte eu tenho, mas eu não tenho visto e eu não domino o inglês. Aí essa minha colega, que trabalhava lá junto, no mesmo setor, a oportunidade ela veio para essa minha colega. A oportunidade não era para ela inicialmente, mas pelo fato dela estar preparada, a oportunidade quando veio a ela simplesmente olhou e falou assim, e curiosidade, uns dias antes ela tinha viajado para um país da Oceania, e quando ela voltou de férias, passou um tempo que veio essa oportunidade para ela. Então ela foi lá refinar um pouquinho mais do idioma, ela foi aproveitar, o visto dela já estava valendo, porque ela já tinha ido para os Estados Unidos em uma outra oportunidade. A oportunidade que era para outro, pelo fato dela estar preparada, veio para ela e ela soube aproveitar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes você acha que preparação é uma coisa que só precisa acontecer quando for a hora, quando for chegar o momento. Não, você precisa se preparar antes. Você quer ser um empresário? Você precisa começar a se preparar antes. Como? Aprender a desenvolver o serviço, aprender a desenvolver o produto, aprender a fazer a gestão de uma empresa, aprender quanto custa para fazer o serviço, quanto custa para fazer o produto. Isso são coisas que você consegue fazendo devagarzinho, aprendendo, para que quando uma oportunidade ela surgir, você simplesmente consiga aproveitar essa oportunidade da melhor forma. Porque tem gente que fala que não tem oportunidade, mas a bem da verdade é que a falta de preparação dela não deixa ela enxergar as oportunidades que chegam. Não deixa ela enxergar as oportunidades que aparecem todos os dias para ela. E será que não tem acontecido aí com você? Será que, de bem da verdade, não é uma falta de preparação, mas é uma falta de oportunidade? Será que, a bem da verdade, a culpa não é dos outros, a culpa é sua porque você não está preparado? Porque, como eu disse, as oportunidades elas vêm todos os dias, elas aparecem todos os dias, elas vêm ao nosso encontro todos os dias. Cada manhã que nós acordamos, que nós abrimos os olhos, é uma oportunidade que Deus está nos dando de ter um dia melhor, de ter uma fase melhor, de mudar a nossa história, de mudar a nossa mente, de transformar o nosso conhecimento através do conhecimento. É uma oportunidade que Deus tem dado. Então, você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado, ou você tem perdido tempo demais reclamando porque você não está enxergando aquilo que Deus está fazendo? Porque uma coisa é quando a gente não enxerga, outra coisa é quando não está acontecendo. Então, às vezes não é que não está acontecendo, é você que não está enxergando. É você que está perdendo tempo demais, preocupado com aquilo que já foi, com aquilo que você não tem. Ao invés de você olhar e aproveitar o que Deus já te deu, você simplesmente olha por aquilo que falta. É aquela questão de ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio, sabe? As oportunidades elas vêm, elas surgem diariamente, então a gente tem que estar preparado. A gente tem que sim que estar preparado. É como aquele aluno que se prepara só no dia da prova. Aí de repente o professor muda uma vírgula do que ele passou nos exercícios em sala. Aí o aluno olha e fala assim, tá vendo? O professor, ele só quis me sacanear. O professor, ele só quis, nada a ver com o que ele ensinou em sala, com o que ele deu na prova. Não, meu querido, você que não estava preparado, você que não estudou o conceito do que o professor queria dizer. Você simplesmente achou que estudar na hora da prova ia ser a melhor coisa, e não é a melhor coisa. E não é. Então, cuidado, se prepare. Coisa boa é quando a preparação encontra com a oportunidade. Esse é um encontro fenomenal. E eu oro para que isso aconteça com você, com a sua casa e com a sua família, e que você comece a viver dias melhores na Terra. Mas isso só vai acontecer quando você começar a se preparar, porque tem coisas que dependem de você. Tem outras coisas que os céus trabalham.
tem outra coisa que Deus faz. Aquilo que Deus pode fazer, Ele vai fazer. Aquilo que você tem que fazer, levanta e faça. Se prepare, estude, vai aprender, vai se dedicar, investe hora do seu dia, investe minutos do seu dia para a preparação do seu sonho. Porque o que eu tenho visto de pessoas que não se preparam para o seu sonho, e aí olha e fala assim, vai acontecer porque Deus disse que vai acontecer. Meu irmão, quando Deus abre uma porta, Ele não entra por você, Ele abre a porta. Mas quando Ele fecha uma porta, é para você não entrar, mas é para você se preparar para outras que virão e se abrirão. Então, para de focar naquilo que você não pode. Bom dia, irmão. Para de focar naquilo que você não consegue fazer. Para de focar naquilo que você não tem condições de mudar. Aquilo que você não pode mudar, não mude, não faça, não tente, mas aquilo que você pode, quer se preparar, quer se dedicar, quer se autodisciplinar, isso daí você precisa fazer. Isso aí você precisa fazer e com certa urgência. Vou sentar aqui pra gente fechar esse vídeo. Pra gente já finalizar. Já fiz a minha caminhadinha, graças a Deus. Falando de preparação da caminhada. Alguns meses atrás, eu fui fazer uma vistoria em um apartamento e eu precisei subir as escadas. E quando eu fui subir as escadas, meu amigo, minha amiga, parecia que o meu pulmão ia sair pela boca. O negócio ficou até vergonhoso e constrangedor, sabe? Ainda bem que, pelo fato de já ter sido atleta no passado, eu voltei a lembrar das técnicas de respiração. Comecei a fazer umas técnicas lá, o negócio voltou ao normal. Aí eu comecei a pensar, não, eu preciso me preparar melhor. Eu não posso contar com que todas as vistorias que eu vou fazer tenha elevador e que o elevador vai estar funcionando. Então, entre esse propósito e outros que Deus colocou no meu coração, eu comecei a fazer essa caminhada. Aí na semana, acho que foi semana retrasada, eu fui fazer uma outra vistoria e o elevador tinha quebrado também. Misericórdia, já me veio o filme daquela primeira vez que eu tinha subido. Mas dessa vez subi conversando e daqui a pouco chegamos até a unidade do cliente para fazer a vistoria. Aí a engenheira do a engenheira do condomínio e o cliente lá, eles estavam um pouquinho ofegantes e eu já estava bem, estava pleno. Por quê? Eu já estava preparado para subir a escada através de caminhada simples. Sabe, eu fecho esse vídeo para dizer para você que às vezes você acha que a preparação que você tem que fazer, ela é uma preparação estratosférica, coisa de outro mundo, coisa de outra dimensão, quando na verdade pequenas preparações diárias, simples, modestas, mas quando somadas, elas são o suficiente para mudar o jogo da sua história. Elas são suficientes para mudar todo o quadro da sua vida. Não sei se você vai conseguir ver, vou dar um zoom. Vou deixar bem desfocado mesmo, tá? Mas ali, ó, tem um casalzinho de senhor, ó. Tem uma senhora, um senhorzinho. Aqui é uma lagoa. E eles vão pescar. A gente tá falando de preparação. Já pensou que curioso que não ia ser eles trazerem todos os aparatos, todos os apetrechos para pesca, mas se esquecessem da minhoca, se esquecesse da isca? Já pensou? O quão frustrante que não ia ser para eles? Vamos lá. O quão frustrante que não ia ser para eles olharem, terem se preparado, ou quando a oportunidade veio, eles foram lançar a isca, lançar o anzol, não tem isca. Não é o caso não, porque eles têm isca, eu tô vendo daqui, ó. Já pensou? Às vezes acontece, você e eu, nós queremos pescar as oportunidades, mas sem a isca adequada. Se prepara. E eu tenho certeza que você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida, na sua casa e também na sua família. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Até a próxima.